Pessoal, estamos retornando aqui para o nosso vídeo 3 da aula de hoje, da aula 13. Tá? Então, nós estamos fazendo lá o exercício, aquele exemplo dos medicamentos, né? Opa. Aqui. Esse exemplo dos medicamentos aqui, tá? Eu não estava calculando esse cara aqui, que ele é o quê? Ele é... Esse é o quadrado dividido por esse, mais esse é o quadrado dividido por esse, mais esse é o quadrado dividido por esse, mais esse é o quadrado dividido por esse, menos o TC, tá? Menos o TC. Beleza? Então, 388 com 69. E o resíduo? O que é o resíduo? Ele vai ser o total menos o do grupo, tá? Então, vai ser a soma dos quadrados totais menos a soma dos quadrados do grupo. Opa! Menos a soma dos quadrados do grupo, tá? Que vai dar 87 com 75. Tá, pessoal? Então, aqui, entre os grupos, medicamento, SQ, G, tá? G de grupos. Aqui na nossa tabela nova, essa tabela que vai acompanhar vocês até o final do semestre. Ela só vai crescer, tá? Então, decorem ela meio de cabeça. Residual, SQ, R. E o total tem que dar isso aqui. Então, se eu somar isso mais isso, tem que dar isso, senão vai estar errado em algum lugar. Isso mais isso, vamos tirar a prova real, como se diz, né? 4,700 com 44. Tá bem? Fechou? Graus de liberdade. Os graus de liberdade do grupo é K menos 1, né? Que é a nossa formulinha aqui. K menos 1, tá? K menos 1 igual a K, 4, menos 1, 3. Graus de liberdade do resíduo, N menos K, N maiúsculo menos K, igual, N maiúsculo que é 16, menos K que é 4, 12. Tá? E o total é N maiúsculo menos 1, tá? Que é essa formuleta aqui, N maiúsculo menos 1, ou tem que ser a soma desses dois. A soma desses dois é 15. N maiúsculo 16 menos 1, 15. Fechou. Tá? E a média dos quadrados, o MQG e o MQR, é que nem eu expliquei para vocês. Esse dividido por esse dá esse. Esse dividido por esse dá esse. Tá? Então, esse dividido por esse deu esse, 129 com 56. Esse dividido por esse vai dar esse valor aqui. Tá? Esse dividido por esse deu esse valor aqui, tá? E o teste F, que é o F calculado, teste F ou F calculado, o que vai ser? Vai ser esse dividido por esse, tá? Isso dividido por isso. Temos o nosso F calculado, 17,72, tá? Agora, pessoal, para responder a pergunta B, existe diferença significativa entre os medicamentos? Eu tinha escrito aqui, antes de nós começar a fazer todos os cálculos, que nós teríamos que comparar o F calculado com o F tabelado. Já temos o F calculado, tá? 17,72. Agora, vamos para o F tabelado. Opa, perdão, parei de compartilhar aqui. 17,72. Vamos para o F tabelado. Tá?
que nós vamos pegar lá na tabela? Os graus de liberdade do numerador, que é 3, vai ser a coluna, e os graus de liberdade do numerador de F, 12, que é a linha. Tá? Tabela, coluna 3, linha 12. Coluna 3, linha 12. 3,49. Coluna 3, linha 12. 3,49. 3,49. Pessoal, com isso, crítico ou F tabelado. Tá? Com isso, turma, a gente consegue responder a letra B. Ou seja, se eu comparar aqui, o F calculado é maior que o F tabelado. Concordam? Sim, né? Quando o F calculado é maior que o F tabelado, o que a gente tem? A gente tem que conclui-se que existem diferenças significativas entre os grupos devido ao fator controlável. Ou seja, o que isso significa? Então, comparar F-calc com F-tab. F-calc é maior que F-tab. Logo, existe diferença significativa entre os níveis. No nosso caso, o que significa isso, vírgula? Ou seja, existe diferença no resultado da redução da pressão sanguínea quando compara-se os medicamentos T1 até T4. Isso aqui, pessoal, de novo, é tão importante quanto ou mais importante que os cálculos, tá? Dúvidas até aqui? Perguntas? Tá? Mas qual que é o melhor remédio? Qual é o melhor remédio? Como é que a gente faz isso? Através de uma comparação múltipla de médias. A gente vai comparar as médias, né? Que foi até aqui, pessoal. É o que a gente viu na aula passada. A partir daqui é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Se bem que a aula de hoje, como era exercícios e fixação do conteúdo da aula passada, misturado com um pedacinho de conteúdo novo, então essa parte aqui fica de fixação dos conceitos da aula passada. A partir daqui, são os conceitos da aula atual. Qual dos medicamentos é mais eficaz para a redução da pressão? Então, nós vamos fazer uma comparação dessas médias aqui, tá? Então, para fazer uma comparação dessas médias aqui, nós vamos seguir a nossa receita de bolo. De bolo. Receita de bolo. Passo 1. Calcular o desvio padrão das médias, através dessa fórmula, que é o SY, tá, pessoal? Que é o SY. Tá? Pessoal, vamos retornar aqui então, tá? Vou voltar aqui para o exemplo, tá? Então, nós temos que calcular o primeiro passo, o desvio padrão das médias através dessa fórmula aqui. E raiz de MQR, que é esse cara aqui, MQR, raiz dele, dividido pela raiz do NC, tá? Lá na aula eu falei que como nós usamos sempre níveis fixos, né? 4, 4, 4, 4, o NC vai ser sempre igual ao N, porque nós vamos trabalhar com níveis fixos.
Poderia que um medicamento tu testou 4 vezes, um 3, um 5 e um 6. Aí o NC seria a média entre eles, tá? Como nós trabalhamos a níveis fixos, o NC vai ser sempre igual ao N, tá? Então, o SY vai ser igual a raiz de MQR dividido por raiz de N. E 1,35, tá, pessoal? 1,35 deu o valor do desvio padrão das médias aqui para a gente, tá, pessoal? 1,35, tá? Para calcular o limite de decisão, é essa fórmula aqui. 3 vezes o desvio padrão das médias. Nós acabamos de calcular igual 3 vezes esse cara aqui. Então, o nosso limite de decisão vai ser 4,05. Ou seja, se a diferença entre a média de cada um dos medicamentos for maior que 4,05, 4,06, a gente vai dizer que tem diferença significativa. Se ela for menor, a gente vai dizer que não tem, tá? Então, aqui, pessoal, o que é o próximo passo, uma vez calculado isso? É a gente escrever as médias em ordem crescente ou decrescente, compará-la 2 a 2. A diferença será significativa se for maior que o limite de decisão. Então, colocando em ordem crescente, da menor para maior, é o 3, 2, 4 e 1, né? Então, 3, essa média, 2, essa média, 4, essa média, e 1, essa média. Tá, pessoal? E agora a gente vai fazer o cálculo, comparação 2 a 2. Essa menos essa, sempre em módulo, tá, pessoal? Para fazer em módulo é absoluto. Isso menos isso. Acho eu que é absoluto. Não. Isso, tá? Deixa eu conferir aqui. Certinho. Tá, 4,25. Então, isso menos isso, dá menos 4,25, o valor absoluto, né? Absoluto disso menos isso dá isso. 4,25 é maior ou menor que o limite de decisão? Isso é maior que o limite de decisão. Logo, o que eu posso dizer entre o medicamento T3 e T2? Existe diferença significativa. Ou seja, o medicamento T2 é melhor que o T3 para a redução da pressão. Sim ou não? Conseguiram entender? Ele reduz mais a pressão, né? Esse aqui reduziu 11,5 e esse aqui reduziu 15,75. Sim ou não? Ah, melhor que o medicamento T2 é melhor que o T3, isso. Tá? Concordam ou não concordam?
Sim, né? Se o T3 ele não ganhou nem do primeiro, ele não foi melhor nem que esse primeiro. Não adianta nós comparar ele com o T4 e com o T1, né? Não vai dar diferença nenhuma, certo? Então tá. Nós vamos comparar agora o T2 com o T4. Igual ao absoluto desse cara menos esse cara. 3,25. 3,25 é menor que o limite de decisão. Tá? Ou seja, não existe diferença significativa. Ou seja, sob o ponto de vista estatístico, o medicamento T2 e T4 possuem a mesma performance na redução de pressão. Pessoal, é isso que o engenheiro faz, essa frase aqui. Os números, esses números aqui, essa comparação, o estagiário faz, nada contra os estagiários, né? Mas vocês estão estudando para ser engenheiros, não para ser estagiário a vida inteira, tá? O estagiário faz, o software faz, escrever essas frases é o engenheiro, tá? Então, para vocês ganharem um exercício como 100% certo, vocês vão ter que fazer essa análise aqui, tá, pessoal? Não só chegar nesse número aqui. Chegou nesse número aqui é parte do exercício, tá? Bueno. Então, entre T2 e T4 não tem diferença nenhuma. Vamos comparar o T4 com o T1, ver se tem diferença entre eles dois. Absoluto. 19 para 20. Oh. 25 menos 19, 6, né? 6 é maior que o nosso limite de decisão. Né? Logo, alguém está com o microfone aberto. Logo, existe diferença significativa, ou seja, o medicamento T1, é melhor que o T4 para a redução da pressão. Pessoal, para eu comparar todas com todas, eu teria que comparar essa com essa, eu já comparei essa com essa, vocês viram no sentido, né? Esse aqui não ganhou nem desse aqui. Esse aqui com esse aqui com esse aqui, não faz sentido. Sempre vai dar que tem diferença significativa. Certo? E faltou eu comparar o T2 na frase ali. Segunda frase, ficou duas vezes. Ficou 2 vezes o T2. Tá? Obrigado. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Se esse cara aqui ele já foi maior que o 19, evidentemente ele vai ser maior do que o 15,75 também. Então é perda de tempo eu comparar esse aqui com esse aqui, porque certamente vai ter diferença significativa. Tá, pessoal? Então, dito isso, o que é o próximo passo? Comparei as médias, vi se tem diferença significativa ou não. Usar barras contínuas sobre as médias que não diferem entre si. É o último passo. As que não diferem entre si é a T2 e T4. Tá? Então, barra sozinha, barra contínua e barra sozinha. Com base nesses resultados aqui, pessoal, qual o remédio que tem a melhor performance na redução da pressão? T1. T4? Não, T1. Tá? Por que T1?
Porque se tu comparar o T4 com o T1, existe diferença significativa. Ou seja, o medicamento T1 é melhor que o T4, tá? Ele tem diferença significativa. Quem não tem diferença é o T2 e o T4, tá? Se eu não tivesse T1, digamos assim, tá? Vamos supor que o exercício tivesse só dado T2, T3, T4, tá? Se ele só tivesse dado isso, e eu falasse, olha, para produzir o T4, o T2 é 5 vezes mais barato que o T4. Escolheria o T4, porque ele mesmo dando 19 de redução, ele é estatisticamente igual ao T2. Pô, se ele é estatisticamente igual e ele tem 5 vezes mais caro de produzir, cara, produz esse aqui. Tá? Claro que isso aqui, as farmacêuticas não fazem testes tão simplórios assim, né? Isso aqui não é a vacina do Covid, isso aqui é um exemplo puramente didático para vocês entenderem, tá, pessoal? Então, não vão atrás que isso funciona assim, tão simples assim, né? Mas também não é tão diferente disso. O raciocínio por trás é esse aqui, tá, pessoal? Como a gente tem o T1, que ele é diferente dos demais, tá? A gente diz que sim, o T1 é o melhor. Mas se eu não tivesse T1, se eu tivesse só esses caras aqui, e eu dissesse que o T4 é mais caro de produzir que o T2, cara, vai no T2. Tá? Como o T1 é diferente, é o maior, qual dos medicamentos é mais eficaz na redução da pressão arterial? É o T1. T1, pois através da comparação múltipla de médias pelo método de Duncan. Comparando os 4, então, seria o que mais reduziu a pressão? Sim, foi o que mais reduziu a pressão arterial durante os testes. Possui efeito significativo frente aos demais. Já vou responder de uma maneira decente a tua pergunta. Sei que eu respondi meio cachorro. Não, eu ia perguntar só que na tabela, na primeira tabela ali, quando a gente não tinha feito o cálculo ainda, tu já conseguia ver pela média que o T1 era o que mais diminuiu a pressão, não dava? Alguém quer responder para o colega? Matematicamente tu via. Matematicamente tu via isso. 25 é maior que 15, que é maior que 11, que é maior que 19. 25 é maior que 15, é maior que 11, não é? Aqui tu vê, né, matematicamente, tá? Porém, se eu te dissesse que o T1 é muito mais caro do que o T4 para fazer, qual tu ia escolher? T1 ou T4? Tu tem que dar preferência para a qualidade. Depende do ponto de vista, né, senhor? É Tá? custo? Expõe aí teus pontos de vista. Tu tem que ver o que mais difere entre eles, em primeiro lugar, e segundo, o custo. Vamos lá. Qual é o segundo colocado, então? O T1 é o primeiro colocado, né? Qual é o segundo colocado? T4 ou T2? Vamos olhar por aqui, vai ser mais São fácil de iguais os responder. dois, né? Não tem diferença Exatamente. Então, digamos assim, ó, significativa, né? o T1, perfeito, perfeito raciocínio. O T1, digamos assim, cara, acabou a matéria-prima para produzir o remédio T1. Mas as pessoas não podem morrer de pressão alta. A pessoa não pode morrer. Isso aqui é a civaltatina, sei lá como é que é o nome do remédio da pressão. Hein? Acabou a matéria-prima no mundo desse cara. Tinha uma fábrica só que fazia e pegou fogo. Qual que tu vai dar? O T4 ou o T2? O T4 é maior. Mas o T4 ele é 5 vezes mais caro que o T2. T2, Então tu iria para o T2. Então, por isso
que essa tua colocação que tu fez inicial, ela é importantíssima para nossa aula, né? Para fins didáticos, para tu não ir para vai direto para as conclusões sem fazer as contas. Não dá. Ah, mas o 25 é maior mesmo, vou direto para as conclusões sem fazer as contas. Não tá? A não ser que eu te dissesse, cara, os preços são tudo igual. Ah, isso é tudo Se igual tivesse mesmo. botado outra variável no enunciado ali, mudava tudo. Isso, exatamente. Mas a gente não disse. Né? Tá bom? Então, a gente fez a comparação múltiplas de média e viu que o T1 é melhor que os demais. Pessoal, eu vou colocar para vocês mais algum comentário, mais alguma dúvida. Eu vou colocar para vocês no Moodle esse exercício ele resolvido, tá? Dúvidas, perguntas? Tudo bem? Show de bola. Fechamos por hoje, turma? Não esqueçam, eu falei no início da aula, vou repetir aqui. O professor Alex postou as notas de vocês no Moodle, tá? Inclusive quem entregou o trabalho 4, tá? Sei lá, que é melhor. Quem entregou o trabalho 4. Então, são 4 trabalhos. Alguns não entregaram o trabalho 4, não entregaram o trabalho 4, não entregaram o quarto. Entregaram só o primeiro, segundo, terceiro e não entregaram o quarto. Esses eu vou desconsiderar, tá? E os que entregaram vai ser considerados os 4 primeiros trabalhos. As médias estão lá no Moodle. Então, quem entregou vai ser considerado os 4, quem não entregou vai ser só 3. E o trabalho que eu passei para vocês há 2 aulas atrás, termina hoje aí às 11h55 a entrega. Perguntas, dúvidas? Então, eu quero ver, pessoal, se com isso eu trago para vocês, na aula que vem, as notas do grau A. Mas eu já adianto que vocês foram bem. Acho que vocês devem ter olhado aí no Moodle as notas, não sei. Mas foram bem, sim. Perguntas? Dúvidas? Nada, pessoal? Da minha parte, é tranquilo. Fiz as Beleza, perguntas. então. Boa noite aí, pessoal.